Bom dia a todos, somos a Igreja Presbiteriana do Meia, transmitindo mais um culto de louvor ao Senhor e convidando você e toda a sua casa a nos unirmos como Igreja de Cristo para adorarmos ao único e verdadeiro Deus. A Deus, por intermédio de Cristo e no poder do Santo Espírito, seja toda honra, glória e louvor dedicadas a Ele na manhã desse dia. Aliás, diga-se de passagem, uma bela manhã de domingo. Então, você que está em sua casa, receba o nosso carinho, carinho de toda a Igreja Presbiteriana do Meia. E vamos estar agora orando. Eu vou pedir a Mariana para que nos conduza nesse momento de oração e você possa estar entregando, oferecendo a Deus a sua adoração e confessando também ao Senhor as suas faltas. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está registrado lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Vamos então orar silenciosamente. Passado alguns instantes de oração silente, a Mariana nos conduzirá a Deus nessa palavra de súplica ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade ela é feita em todo lugar, tanto na terra quanto no céu, e o Senhor nos dá tudo o que precisamos, Senhor. Então nós queremos te render graças em primeiro lugar, porque o Senhor é tão bondoso, misericordioso, cuida de nós. Aleluia. O Senhor é um bom Pai, um bom pastor. Senhor, te louvamos porque fomos escolhidos por Ti, amados. E por meio do nosso Senhor Jesus, temos acesso a Ti, Senhor. E Ele é o próprio Deus, o Senhor de nossa vida. Aquele que nos traz justiça, nos traz santidade, redenção. Pai, muito obrigado por Jesus ter se entregue por nós e nós agora reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos, reconhecemos nossos pecados, que somos falhos e que cada dia somos carentes de Ti, Senhor. Por isso nós entregamos a Ti as nossas falhas, os nossos pecados, cada um individualmente. Pai, nos perdoa também as faltas que nos são ocultas, Senhor, que ainda não sabemos. Mas, Senhor, o Teu Espírito, Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa mente e nos traz para perto de Ti. É isso que nós queremos nessa manhã, Senhor. Amém, Senhor. Queremos estar perto de Ti, ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, nos encher, Senhor, nos encher da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua bondade, Senhor. Queremos colocar diante de Ti nossos fardos pesados e carregar o Seu, que é leve. Sermos mansos e humildes de coração, assim como Jesus. Amém, Senhor. Pai, que o Teu nome seja santificado e que tudo que fizermos aqui seja para Te louvar, Te honrar e Te engrandecer. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a tomar da sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 150. Esse belíssimo salmo que é um convite a toda a criação, a todos exaltarem o Senhor, todo ser vivente, todo ser que respira. Nós sabemos que o mundo ele está subordinado à vontade de Deus.
O mundo não é obra do acaso. Como dizem os deístas, afirmam que o mundo foi criado por um ser superior. E esse ser superior, depois de ter criado o mundo, o abandonou. É aquela ideia do relojoeiro que faz o relógio, dá corda e o abandona. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não é somente transcendente, ele é imanente, ou seja, ele está com a gente, ele caminha com toda a criação. Ele é o Deus que providentemente sustenta tudo que há. E tudo que existe, que respira, deve retribuir o ato da criação de si mesmo, o ato da providência desse Deus na vida desse ser criado, justamente com louvores, com palavras que reconheçam, com gratidão, o poder criador e sustentador do Senhor. E o salmista aqui nos faz esse convite, nessa doxologia final do salmo que temos em mãos. Então, você poderá acompanhar aqui conosco na tela, mas poderá ler também de forma alternada o Salmo 150, que assim declara nos seus 6 versículos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com alufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvado seja Deus, todo ser que respira, toda a ordem de seres viventes, exaltem ao nosso Deus. Nesse momento, então, vamos cantar louvores a Ele. Eu quero convidá-lo a cantar essa canção que declara exatamente que hoje, ou em qualquer outra oportunidade, em qualquer outro tempo, é tempo de louvar a Deus. Louvemos ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Em nós a
Senhor, ele exalta a Trindade, ao Deus triuno, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Sabemos que esse Deus que existe nessas três formas distintas de agir na nossa vida. Ele é único, mas ele, através do Pai, cria todas as coisas, através do Filho, ele resgata, ele redime tudo aquilo segundo o seu propósito e através do seu Santo Espírito. Ele aplica em nós essa regeneração e esse desejo de estarmos anunciando o Evangelho da graça de Jesus. Vamos exaltar ao nosso Deus, ao nosso Criador, aquele que é santo, santo, santo. Ao longo desse mês de junho, que estamos encerrando hoje, essa série de mensagens, temos falado sobre os 7 Eu Sou de Jesus. Em João, o discípulo amado de Cristo, o apóstolo João, ele por 7 vezes faz referência a afirmações de Jesus
sobre a sua própria divindade. Quando ele declara eu sou, ele está usando a mesma expressão usada por Deus em sua revelação a Moisés e, por conseguinte, ao povo de Israel lá no Sinai. A palavra ou a expressão eu sou só pode ser utilizada pelo próprio Deus. E quando Jesus o fez, nessas ocasiões já citadas anteriormente, ele faz avocando para si a sua divindade, porque ele e o Pai são um. Ele e o Pai são da mesma substância, da mesma essência. Ele é Deus com o Pai. E agora pela manhã nós vamos finalizar falando sobre o último eu sou de Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Então, nesta manhã eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor, lá no texto de João, capítulo de número 15. E eu quero ler para você do verso 1 ao verso 8. João 15, verso 1 ao verso 8. Acompanhe comigo, está sendo projetado aqui na tela para você. João 15, verso 1 ao verso 8. Diz assim o texto da palavra de Deus. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Palavra do Senhor para o nosso coração. Nós vamos nesta manhã meditar sobre o seguinte tema: Jesus, a videira verdadeira. Jesus, a videira verdadeira. Nesta parábola, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. A ideia aqui no texto é que existem videiras falsas. Por isso ele diz que ele é a videira verdadeira. O povo de Israel, no passado, era chamada de vide, de videira do Senhor. Só que essa videira, ela se demonstrou uma videira sem consistência, uma videira que perdeu o seu valor. Uma videira que não poderia produzir frutos constantemente. Uma videira que adoecia, que não dava sustentabilidade a todo o povo. Uma videira que de si mesma não poderia trazer o contento, o alimento que o povo de Israel, como povo de Deus, necessitava. Então Jesus ele vai declarar que agora ele vem em nome do Pai, em nome de Deus, para ser essa videira verdadeira. E ele declara que o Pai é o agricultor, é aquele que planta, é aquele que cuida dessa videira. E ele também fala que os ramos desta videira são os seus discípulos. Nesta parábola, meus irmãos, o ramo que está legitimamente no Senhor, em Cristo, ele vai produzir frutos. Os frutos vão produzir sementes, novas plantas e outros novos frutos. O agricultor
é o nosso Deus, ele tem o cuidado de zelar pela videira e pelos ramos. Mas ele declara aqui nessa passagem que os ramos que não produzem frutos são arrancados e os que produzem frutos, eles são limpos para que possam produzir mais frutos ainda. Sem dúvida alguma, essa é uma parábola que nos desafia profundamente a sermos ramos fiéis, que tenhamos em mente o objetivo pelo qual existimos. Que objetivo é esse? Eu e você precisamos dar frutos. Por isso, essa parábola ela vai apresentar para nós 4 verdades profundas e consubstanciais. A primeira verdade que podemos extrair desse texto é que a palavra de Jesus, ela nos limpa. A palavra de Jesus nos limpa. Veja isso comigo nos versos 1, 2 e 3. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Jesus, portanto, ela nos limpa. O texto está mostrando que Jesus é a videira. O Pai é o agricultor. Nós somos os ramos desta videira. O ramo que não dá fruto, diz o texto bíblico, ele é cortado, ele é lançado fora. O ramo que dá fruto é limpo, para que ele possa produzir muito mais fruto ainda. E Jesus, então, vai declarar aos seus discípulos que eles, aqueles seus seguidores, estavam limpos pela palavra que ele lhes havia falado. Ao longo do seu ministério, Jesus proclamou as verdades que não eram suas próprias verdades. Ele é o Deus encarnado, ele é a voz do Pai. Ele veio pregar, implantar o reino de Deus. Portanto, ao longo do seu ministério, das suas pregações, o que ele fazia era comunicar as verdades de Deus para a transformação de todo aquele que nele cresce, que cresce na sua palavra. Lá em João, no capítulo 14, um pouquinho antes desse texto, no capítulo 15, no versículo 1, Jesus vai dizer para aqueles discípulos que eles não ficassem com os corações atribulados, mas que eles crescem nele e crescem também no Pai que o havia enviado. Jesus diz aos seus discípulos que eles estão limpos pela palavra, porque a palavra de Cristo, ela purifica o coração pecador, um coração rebelde, um coração que olha para si mesmo, um coração egoísta. Jesus está dizendo que esta pessoa que está limpa em seu coração por sua palavra, ela irá ver a Deus. No capítulo 5, no verso 8 do Evangelho segundo Mateus, nas bem-aventuranças, Jesus deixa bem claro isso, querido. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles puros de coração, porque eles verão a Deus. Esta limpeza no nosso coração tão, por muitas vezes, rebelde, um coração que pensa em maldades, um coração que leva à boca palavras que ofendem, palavras mentirosas. Esse coração só pode ser purificado pela palavra de Deus. É quando lemos as Escrituras, é quando colocamos em prática o que nela está, porque ela é a boca de Jesus, ela é a fala de Jesus que está em consonância com a vontade do Pai. Então, quando esta palavra ela é aplicada em nossas vidas, o nosso coração ele é purificado. Há uma ação de Deus quando acreditamos nas palavras do Senhor. Você tem acreditado nas palavras do Senhor? Eu não estou dizendo a você se você crê no sentido de saber que de fato o que está na Bíblia é a palavra de Deus, porque eu sei que você sabe, mas é no sentido de dar crédito, porque você pode muito bem aceitar e acreditar que uma palavra foi dita através de alguém, mas colocar em prática aquilo que a pessoa está falando é uma situação completamente diferente. Você tem colocado em prática aquilo que você diz acreditar
e que está de acordo com a palavra de Deus. Você tem amado o seu próximo como se deve amar. Você tem perdoado como se deve perdoar. Você tem exercido paciência como se deve exercer paciência. Você tem orado pelas pessoas como o Senhor Jesus inspirou a Paulo, dizendo que nós deveríamos orar uns pelos outros, consolar uns aos outros. Eu quero dizer uma coisa para você, muito importante. Quem é limpo pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, dá frutos. A palavra de Jesus nos limpa. É interessante que quando olhamos para essa questão do todo ramo que não dá fruto, ele corta, o verbo cortar aqui também pode ser traduzido como suspender. Ou seja, ele faz com que cesse, com que não haja mais a produção de frutos. Por quê? Porque não está sendo esse ramo seivado, recebendo a seiva que vem do Senhor. Cortar aqui não é eliminar, é uma ação apropriada para ramos que estão mortos, que estão suspensos. Mas você e eu precisamos crer que Jesus Cristo, Ele nos limpa, Ele nos poda. O agricultor, quando vai limpar um ramo, ele está podando aquele ramo, não para matá-lo, mas para fazer com que ele possa produzir muito mais frutos. Quando a ação da palavra de Deus vem sobre a sua vida e sobre a minha vida, às vezes, no primeiro momento, aquela palavra nos incomoda. Às vezes, no primeiro momento, aquela palavra que tende a nos corrigir, ela parece que causa algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Isso nos faz lembrar da carta do autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, quando diz que os nossos pais, eles nos corrigem. Às vezes, eu me lembro do meu pai, quando me corrigia, me dando umas boas palmadas, umas boas surras, para que eu pudesse ser o homem que hoje eu me tornei pela graça de Cristo e pelo cuidado que Ele tinha comigo. E eu não gostava de apanhar. Aquilo doía muito. Mas diz o autor da carta aos Hebreus que os nossos pais nos corrigiam e aquele momento era um momento de sofrimento, mas depois passava e ia produzir muita alegria. É assim que Deus muitas vezes pela sua palavra vai limpar, vai purificar a gente. Ele vai cortar o ramo e essa ação de cortar, de fazer esse tipo de poda, ela traz algum tipo de dor, algum tipo de incômodo. Mas no final das contas, tudo isso para que possamos produzir muitos e muitos frutos. Que coisa maravilhosa sabermos que essa palavra de Jesus, ela nos limpa. Mas uma outra verdade que queremos compartilhar não é somente sobre a palavra de Jesus que nos limpa, essa é a primeira, mas a segunda verdade é que nós devemos permanecer em Jesus, porque quando permanecemos em Jesus, nos tornamos mais produtivos. Saiba, querida, que permanecer em Jesus é uma atitude. O resultado de permanecermos em Jesus é muito glorioso. No versículo 4, ele vai dizer exatamente assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode ou poderá produzir frutos de si mesmo. Jesus nos ensina que ele só pode produzir fruto se permanecer nele, na videira verdadeira. E é assim que acontece para que possamos produzir frutos, porque só existe essa única alternativa: permanecermos de fato em Jesus. Como podemos permanecer de fato em Jesus? Através de uma fé proativa, de uma fé que está assegurada na manutenção, no dia a dia, de uma vida de oração, uma vida de leitura e aplicação da palavra de Deus todos os dias. Quando eu e você temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de darmos testemunho da graça de Deus. São esses exercícios que podemos chamar de exercícios espirituais que começam a trazer para a nossa vida uma ação produtiva. A minha fé e a sua fé não poderá jamais estar segura numa instituição religiosa. Não é a igreja A, B, C, Y, Z, qualquer que seja, que vai poder garantir, por mais que haja uma doutrina segura,
uma doutrina estável, uma teologia de ponta, vamos assim dizer, nada disso pode assegurar a nossa fé. A nossa fé, meus irmãos, ela precisa estar em Jesus. Por isso Jesus diz que eu e você devemos permanecer nele. É muito interessante pensarmos desse jeito, porque só existe um único modelo. O nosso único modelo, o nosso único alvo é Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. A Ele, eu e você precisamos nos esforçar para permanecer, porque Jesus aqui indica que aquele que permanece nele é justamente aquele que guarda os seus mandamentos, é aquele que permanece no seu amor. Eu não li para vocês o verso 9 e o verso 10 desse capítulo 15, mas olha o que diz João no capítulo 15 e no versículo 9 e versículo 10 desse capítulo 15. Palavras do Senhor Jesus: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Percebe o que eu acabo de dizer? Eu falei que Jesus é o modelo. Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, ele está desejando, está exigindo de nós uma relação que era a relação que ele tinha com o Pai. Ele só podia dizer para você e para mim, de fato permanecermos nele, guardarmos os seus mandamentos, permanecermos no seu amor, porque ele cumpria isso diante do Pai. Ele era obediente. Jesus certa vez disse que o alimento dele, o alimento é algo crucial para a manutenção da nossa vida, era fazer a vontade do Pai. Quem permanece em Cristo, portanto, permanece em Deus e vai produzir muitos frutos. Você veja que no versículo de número 5, ele declara: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele diz mais: sem mim nada podeis fazer. O que eu e você podemos realizar na produção de frutos, só podemos fazê-lo porque é o Senhor Jesus que é a referência. Não é por nossos méritos, não é pela constituição das nossas boas obras. Jesus está dizendo: sem mim vocês não poderão produzir absolutamente nada. Então precisamos permanecer em Jesus para nos tornarmos produtivos. Mas existe uma terceira verdade, e essa terceira verdade, ela é muito clara. Ela diz que Jesus, ele tem o poder para nos sustentar. Veja comigo o verso 6 e o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Jesus tem o poder para nos sustentar. Quem abandona o primeiro amor não consegue permanecer em Cristo. E diz o texto que quem não permanecer em Cristo será lançado fora, a semelhança daquele ramo que foi cortado. E o resultado, ele é drástico. Diz a palavra que o resultado é que esse ramo secará e servirá apenas como os ramos secos para ser queimado, para ser lançado no fogo. Meu irmão, minha irmã, você, querido amigo, amiga que nos ouve, muitos abandonam o primeiro amor e secam espiritualmente. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eu quero ler para vocês esse texto, porque esse texto de Apocalipse 2, versículo 4, nos fala sobre aquele momento em que o Senhor, o próprio Jesus, ele vai conversar com o anjo da igreja de Éfeso, que era um pastor daquela igreja. Quando aqui diz
ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, ele está dando ordem a João que escrevesse ao pastor daquela igreja, na Ásia Menor. E olha o que é que diz aqui o versículo 2. Eu leio também o verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha o que diz o texto diz aqui, que conhece o Senhor as obras daquela igreja, tanto o trabalho como a sua perseverança. Ou seja, Jesus está elogiando aqui a atitude daquela igreja. Uma igreja que perseverava na sua palavra. Uma igreja que era contrária às obras que eram totalmente contrárias, diametralmente opostas às obras de Deus. Quem permanece na videira não só é aquele que faz e executa as obras do Pai, não só é aquele que realiza a vontade do Pai, mas o texto aqui no versículo de número 7 declara para a gente: se permaneces em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, quem permanece na videira, que é Jesus, também nos aponta o texto, tem as suas orações respondidas. Que coisa maravilhosa! Enfrente você, passe você a dificuldade que você passar. O texto nos mostra que quando estamos em Cristo Jesus, permanecemos nele, Ele ouve as nossas orações, Ele atende o nosso clamor, Ele não nos deixa. Por isso é que nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Seguir o exemplo dessa igreja citada aqui em Apocalipse, a igreja de Éfeso, que não abandonou o seu primeiro amor. Então, meus irmãos, se alguém permanece nele, essa pessoa produzirá muitos frutos. Mas existe uma última verdade. E essa última verdade fala que Deus é glorificado através de Cristo agindo em nós. Deus é glorificado através de Cristo agindo em nós. O versículo 8 diz para a gente: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus irmãos, Jesus vai usar essa metáfora da videira para comunicar a necessidade de um relacionamento vital entre ele e o crente. A fim de quê? A fim de que haja produção de fruto. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito Santo. Esta é a única maneira que demonstra que somos realmente discípulos de Cristo. É quando eu e você estamos produzindo esse fruto do Espírito. Quando alguém não produz o fruto do Espírito, dizendo crer em Jesus, há algo errado. Essa pessoa provavelmente não tenha experimentado de um novo nascimento, de uma conversão, porque é através do fruto do Espírito Santo que Deus é glorificado na nossa vida. E assim, muitas pessoas são abençoadas através do nosso testemunho. Quando eu e você lemos a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, nós verificamos que o fruto do Espírito, ele é somente um, mas ele é demonstrado através de 9 características distintas. E todas essas 9 características distintas, elas vão ser emolduradas, é como se fosse um quadro, né? E a moldura desse quadro que dá a beleza, porque você sabe que um quadro pode ser muito bonito, mas o destaque, segundo o pessoal que cuida da área de pinacoteca, aqueles que são especialistas em obras de artes, em quadros, eles dizem que o toque final, o arremate, é justamente a moldura. Uma moldura errada, uma moldura que não seja a mais adequada àquela tela, ela pode tirar a beleza da tela e não ressaltar a beleza. E
as nove características do fruto do Espírito Santo, destacadas aqui em Gálatas 5:22 por Paulo, estão emolduradas pelo amor. Pelo amor. Você tem produzido o fruto do Espírito Santo na sua vida? Eu gosto muito de um autor cristão, você deve conhecê-lo, chamado John Piper. E John Piper fala que Deus ele é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Esse talvez seja o resumo mais curto do que chamamos de hedonismo cristão. Prazer de vivermos a vida, de gozarmos a vida, de desfrutarmos a vida, mas numa perspectiva de Cristo. Mas nessa perspectiva de Cristo, cristocêntrica, portanto, nós precisamos gerar esses frutos que vão glorificar a Deus. Se isso é verdade, então, não há conflito algum entre sua maior alegria e a maior glorificação de Deus. Então, querido, eu gostaria que você pensasse nisso, porque quando estamos de fato produzindo esses frutos, quando estamos realizando a obra de Deus a contento da vontade dele, é através de Cristo que nós o fazemos. Nós não podemos realizar nada de bom para Deus, que aponte a glória para Deus, se Cristo não agir em você, se Ele não agir em mim, se Ele não nos impulsionar, nos levar a fazer aquilo que o Pai de fato deseja que façamos. E nisso consistirá na glória de Deus. E aí, quanto mais eu e você nos satisfazemos em fazer a vontade do Pai, assim como Cristo nos ensinou, porque Ele viveu isso, mais o Pai será glorificado, mais o Pai estará satisfeito. Porque Deus é a nossa fonte de maior felicidade. Desde que Ele é o maior tesouro que podemos ter aqui nesta vida, o maior tesouro do mundo. E já que a sua glória é o presente mais agradável que Ele poderia nos dar, não existe coisa mais bondosa, mais amorosa que Ele poderia fazer. E sabe o que Ele fez? Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso Deus é o Evangelho encarnado no Filho. Por isso Deus nos convida, através do Filho, a vivermos na sua presença com grande expectativa de cumprir dia após dia a sua vontade, de exaltá-lo. Eu gosto muito do Salmo 16, versículo 11, Salmo 16, 11, quando o salmista declara: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe o que o compositor dessa bela canção está dizendo? Que ele encontrou esse prazer, essa delícia de estar diante do seu Deus, para que ele, podendo permanecer neste Deus maravilhoso, ele pudesse também produzir frutos, produzir as boas obras que glorificam o Pai que está no céu. E agindo dessa maneira, ele estava, na verdade, glorificando mais ainda a Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira, porque Ele é o único que pode trazer vida e vida abundância aos ramos que estão nele ligados. Você está ligado verdadeiramente a Cristo. Você tem permanecido no seu amor. Você tem tido o prazer diário em meio a todo esse caos que estamos vivendo, de ter mais desejo de se satisfazer nele do que se satisfazer em qualquer outra coisa. Existem pessoas, mundo afora, que estão se satisfazendo em produzir coisas para o seu próprio prazer, sem perceber que é Deus em Cristo Jesus que promove todos os benefícios para a sua vida. Tem gente que nesses dias tem tido mais prazer
em ficar agarrado, por exemplo, a uma internet produzindo outras coisas, informações, conversando com seus amigos. Se você me perguntar se eu vejo algum problema nisso, inicialmente não, mas nós não podemos colocar isso como prioridade. Prazer de ficar diante de um aparelho de TV para ver o tempo passar ou para se descontrair desses momentos tão difíceis que temos passado. Não é isso que Deus quer. Você pode até usar desse recurso, passar um tempo com a família, aproveitar que estão todos em casa para ver um bom filme, claro, para ver a sua novela, problema algum, para ler um bom livro, para registrar, como eu disse há pouco, mensagens no Facebook, nas redes sociais. Mas se isso for a sua fonte de maior prazer, você está na prática do erro. E eu tenho que te dizer isso em nome da videira verdadeira. O seu maior prazer tem que estar na pessoa de Jesus. Tendo momentos de qualidade de oração, passando momentos de reflexão junto às Escrituras, exercitando tudo que você está aprendendo nele na forma como você está aplicando a sua convivência com as pessoas que estão próximas a você. Se você não está priorizando estar satisfeito em Cristo, ter tempo para ouvir a voz de Jesus, você está deixando de permanecer nele. E não adianta nós falarmos em nome de uma fé que recebemos e muitas vezes dizemos saber administrar, porque estaremos incorrendo no grave risco de estarmos sendo enganados pelo nosso próprio coração. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Você, de fato, tem permanecido em Jesus. Você, de fato, tem produzido frutos para a glória de Jesus. Deus tem sido glorificado na sua vida através da sua alegria de interagir com o Filho de Deus, de ver Deus agindo através de você, de ver pessoas sendo alcançadas através da sua vida de testemunho. Quantas vezes nessa pandemia, nesses mais de 100 dias, você tem falado do amor de Deus às pessoas que estão próximas a você? Ainda que você não tenha saído tanto de casa, tenha estado somente com os seus mesmo. Mas você tem falado de perdão, tem falado de graça, tem falado de paciência, tem falado de bondade. Você tem falado de fé, hein? Que a videira verdadeira, Jesus Cristo, seja aquele que satisfaça você. Que você de fato esteja intimamente ligado a ela, para a produção de frutos para a glória do seu nome. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós ouvimos a Tua voz mais uma vez. Com muita alegria, Senhor, recebemos esta mensagem que fala exatamente sobre essa grande verdade de que o Senhor, como o Santíssimo Agricultor, preparou para nós essa delícia maravilhosa, que foi nos enviar a Jesus Cristo, seu Filho amado, o nosso Salvador. E Ele aqui nessa metáfora é essa videira viçosa, verdejante, gloriosa, a qual estamos plantados, a qual estamos ramificados. Senhor, que a nossa vida realmente, recebendo essa seiva da graça da videira, a nossa vida possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Nós possamos exaltar o Senhor através da vida do Teu Filho em nós. Não haja espaço nesses ramos,
no meio do teu povo, para murmuração, para contenda, para mentiras, para vaidades, para o orgulho, para o adultério, para a prostituição, para a mentira. Ó Deus, tua palavra diz lá em Gálatas 5, Paulo vai expor para a gente que existem as obras da carne, mas existe o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito ele se opõe totalmente àquilo que está dentro de nós por conta da nossa natureza decaída. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem poder para nos fazer produzir esse fruto maravilhoso que tem todas essas características, todas essas vitaminas: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Ó Deus, nos usa, Senhor. Usa o teu povo. Essa é a nossa oração. Transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós recebemos com muita alegria uma informação através da nossa irmã Mara. A Mara lembrou-nos que no próximo sábado, no dia 11, nós teremos o aniversário do Coro Dinamis. E aí, como o Dinamis completará o seu... Aliás, no próximo sábado não é 11, é 4. Muito obrigado aqui pela minha produção. A produção aqui está ligada. Mas o Coro Dinamis no próximo sábado vai completar mais um ano, que são os 11 anos de existência desse querido coro de nossa igreja, que tem abençoado muitas vidas com seu louvor. Então, vou colocar esse slide agora, que é um slide de apresentação do nosso Coro Dinamis, com 11 anos de existência abençoada, louvando o Senhor. Antes de nós matarmos um pouquinho a saudade, ouvindo o Dinamis, com essa bela canção, desse belo vídeo que a Mara nos enviou, eu quero aproveitar como pastor da igreja do Meia, levar aqui e trazer a vocês o meu carinhoso abraço. Abraço a nossa irmã Mara, que é a regente do Coro Dinamis, a todos os irmãos do Dinamis, essa gente linda. Quando eu cheguei na igreja do Meia, eu começava a chamar de coro jovem. E tem gente de todas as idades, mas o Dinamis para mim ainda é um coro jovem, porque como dizia o reverendo Antônio Elias, de saudosa memória, velho só existe um, que é o diabo, porque esse perdeu a graça de Deus. Então, sintam-se jovens e renovados nessa manhã. Um beijo grande, parabéns a todos os membros do Coro Dinamis. Vamos então ouvir o Dinamis e matar um pouquinho a saudade, louvando ao nosso Deus.
gente linda. Deus abençoe o nosso coro Dinamis. Obrigado, Mara, pela sua contribuição e preciosa lembrança. Meus irmãos, nós vamos continuar essa semana seguindo normalmente com os nossos trabalhos, com a nossa dinâmica como igreja, mesmo que nessa condição virtual. Nós temos durante a semana, segundas, terças, quintas e sextas, reunião dos nossos pequenos grupos. Também temos aos sábados, às 17 horas, o nosso grupo de adolescentes se reunindo. Tem sido assim momentos muito especiais, momentos de crescimento, onde a palavra que é pregada, normalmente pela manhã, ela é revista, revisada por esses irmãos, uma partilha muito linda entre eles. Mas também continuamos com as nossas reuniões de oração online, a nossa sala de oração virtual, ela acontece às segundas, quartas e sextas, nos horários dispostos na tela para você. Também nós temos nosso estudo bíblico acontecendo às 19h30 da noite, às quartas-feiras. Nós concluímos o estudo sobre a vida do apóstolo Paulo, no livro de Atos, suas viagens missionárias, seu perfil como pastor, como teólogo, como missionário, como plantador de igreja. E agora, na próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade ainda falando sobre o livro de Atos Apóstolos. Não perca, vários irmãos têm participado com a gente. Eu, particularmente, tenho me surpreendido do número de pessoas que estão participando, inclusive de outras igrejas, igrejas presbiterianas, de outras denominações. Tem sido, assim, quartas-feiras muito gostosas de aprendizado, né? Quando eu digo de aprendizado, não só aqueles que ouvem o estudo, mas também o pastor está sempre aprendendo na transmissão do mesmo. Também eu quero lembrar a vocês sobre os nossos aconselhamentos. O aconselhamento pastoral acontece aí através dessa chamada, o telefone que está em tela. Você é o WhatsApp, você manda a sua mensagem dizendo se for urgente, por conta de uma situação que você não pode adiar, então você coloque urgente e eu vou estar retornando a você o mais rápido possível. Esse mais rápido não quer dizer que seja na mesma hora, até no mesmo dia, né? Mas eu vou fazer de tudo para voltar o mais rápido possível a você. E se não for, falar o que a gente pode deixar um pouquinho para frente, você vai escrever assim na mensagem, agendar. E aí eu vou ver a disponibilidade da agenda, porque são muitos compromissos que a gente tem, e a gente retorna para você dizendo qual horário direitinho para a gente combinar a nossa conversa e o nosso momento de oração. Com relação aos nossos dízimos e ofertas, a igreja continua firme, caminhando com fidelidade ao Senhor. Os dados da nossa conta bancária, da conta da Igreja Presbiteriana do Meia, estão aí para você, disponibilizados. Então você pode, através dessas informações, fazer a sua transferência online. Irmãos, a igreja ela precisa e deve ser sustentada pelos seus membros. Uma das coisas que eu faço logo quando Deus me dá a graça de ter o meu salário é lá fazer a minha transferência e depositar, né? Colocar lá o meu dízimo a Ele ou uma oferta, porque o Senhor tem sido tão bom para com a gente, né? Quantas coisas temos recebido das suas dadivosas mãos, o mínimo dos mínimos dos mínimos que podemos fazer. É um dever que nos dá prazer, é devolver a Ele aquilo que Davi, o servo do Senhor no passado, disse lá em Crônicas, né? Tudo veio de ti e das tuas mãos, quer dizer, das próprias mãos do Senhor, nós acabamos devolvendo a Ele. É o que vimos no sermão de hoje, né? Nós permanecemos em Cristo porque Cristo, na verdade, é quem permanece em nós. Podemos produzir frutos porque, na verdade, é Cristo quem faz com que, através da sua seiva de graça, a gente possa produzir os frutos e glorificar ao Pai. Então, tudo que temos, tudo que somos, vem das mãos de Deus. E é uma bênção, irmãos, é uma bênção nós estarmos ali como parceiros do Senhor na obra dele, investindo, não só dinheiro, mas investindo as nossas orações, investindo a nossa fé, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado, seja propagado. Meus irmãos, nós vamos concluindo aqui o nosso encontro, lembrando aos nossos aniversariantes, lembrando das famílias no altar de Deus e também lembrando dos aniversariantes de casamento. Mas antes disso, eu queria dizer aos irmãos que
nós devemos continuar orando por alguns irmãos amados e queridos que estiveram e estão passando por momentos de dificuldade em relação a questões de enfermidade. Vamos continuar orando pela nossa irmã Maria Isabel, que carece muito das nossas orações por conta de sua enfermidade. Nossa irmã andou desanimada, né? É natural, por conta da enfermidade que ela tem lutado, e a igreja está junto com ela, e o Senhor está confortando e animando o coração dela, e sobretudo a família, suas filhas, Alice, genros, estão junto com ela nessa caminhada, e nós sabemos que o nosso Deus está fortalecendo a nossa querida irmã Maria Isabel. Também nos lembramos da tia Marta. Tia Marta está hospitalizada, mas segundo o relatório que eu recebi, não só da médica, né, da Mônica Lourenço, mas da filha Mônica, Deus tem sustentado ali a nossa querida tia Marta, e as coisas estão sendo contornadas pela equipe de médico, lógico, inspirada pela mão do Senhor, e logo, logo, em breve, em nome de Jesus, como cantou o Dinamis, em nome do Senhor Jesus, a nossa querida irmã Marta vai estar saindo daquele leito de hospital e voltando para sua casa. Meus irmãos, nós vamos orar então daqui a pouco pelos nossos irmãos enfermos, mas também nós hoje queremos nos alegrar com o nosso querido Lucas Lamin, porque hoje é aniversário do Lucas. Lucas, ó, um beijo grande no teu coração, querido. Você sabe o quanto eu te estimo, o quanto eu te amo, né? Eu, quando cheguei na igreja, vi o Lucas um adolescente. Agora o Lucas já é um homem, né? Um cara aí que já está fazendo faculdade, daqui a pouco termina a faculdade, está entrando no mercado de trabalho, daqui a pouco está casando, né, Lucas? O Lucas deve estar dizendo assim, não, pastor, agora não. Lucas, sabe que eu te amo, né, querido? Então, a Luiz Ângelo, Simone, vocês são privilegiados por ter um filho tão abençoado, tão querido, um moço de Deus, uma bênção, como diz a tia Meire, né? A Meire fala do Lucas com muito carinho também. E amanhã nós vamos ter a nossa querida Paulinha Braga, completando mais um ano precioso de vida. Paula, nosso carinho, carinho da sua igreja, de todos nós, para você que amanhã vai completar mais uma primavera no inverno, né, Paulinha? Dia 1º, inaugurando o mês de julho, nossa irmã Lucília vai completar mais um aninho. Lucília, nosso carinho, nosso beijo a você, a sua família, que Deus te abençoe muito. Nossa irmã Lucília é uma bênção, uma boa professora de escola dominical, alguém que tem sempre uma palavra de conhecimento das Escrituras, uma serva de Deus que gosta muito de orar, o pastor sabe disso. Deus te abençoe, Lucília. E, se Deus quiser também, no dia 4 de julho, nosso querido Ian. Ô Ian, Deus te abençoe, querido. Saiba que você também é muitíssimo estimado pela nossa igreja. O Ian, que estava tão longe, né, do bairro, voltou para ali pertinho do bairro, no Caxambi, está do ladinho, está com a gente, trabalha com a gente, um moço de Deus, e agora voltou firme a frequentar a sua igreja, né, juntamente com a Cris, com a sua esposa. A questão toda é que agora com a pandemia, né, ainda não deu para aquecer, mas está aí junto com a gente, caminhando e ligadinho através da internet. Irmãos, também lembrando que nós temos nesse mês de julho os aniversariantes de casamento. E, para a glória de Deus, no dia 5 de julho, nosso querido presbítero Jalmirez, o Jal, como carinhosamente chamamos, e a nossa querida Vânia Blanco, a Vaninha, vão estar completando nesse dia 5 de julho mais um ano abençoado de vida comum, como casal. Que Deus abençoe vocês, querido, cada vez mais. Que o Senhor continue a construir o amor de vocês debaixo da sua direção e que vocês continuem sendo espelho, exemplo para a vida desses dois filhos preciosos que vocês têm, o Davi e o Felipe, né? O Lipe. Então, que Deus abençoe essa querida família. Também, dia 20 de julho, o Elcio e a Ivanete. Deus abençoe a você, Elcio, a você, Ivanete, como casal, a família de vocês, e que Deus continue fazendo com que o amor de vocês exalte a pessoa de
de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos então, nesse momento, orar. Eu vou pedir a Meire que faça essa oração. E antes da Meire estar orando, eu quero dizer para você, tia Marta, ó, te amo, meu beijo, meu carinho. Nós estamos juntos, orando por você. Eu tenho certeza que Deus está renovando a sua saúde para que a irmã possa voltar o mais rápido possível ao convívio da sua família, na sua casa, aquele cantinho gostoso que Deus deu para vocês, tá bom? Então, nós vamos orar com a Meire, pelos pedidos que já fizemos, e que o Senhor continue a nos dar um domingo abençoadíssimo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra que ouvimos. Senhor, realmente queremos frutificar, queremos agradar a Ti, queremos fazer a Tua vontade, Pai. Que sejamos ramos que frutifiquem para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Pai, por esse momento de culto, em que Te rendemos graças por tudo que Tu tem feito por nós. E estamos aqui, Senhor, para Te agradecer pelas famílias no altar, pela família da Cleia, da Eva, do Isaac, Senhor. Obrigado por essas famílias que fazem parte da Tua igreja. Que o Senhor continue sustentando, dando paz e alegria. E, Senhor, queremos Te louvar, Pai, pelos aniversariantes da semana. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Lucas Lamin. Obrigado, Deus, porque ele é uma bênção no nosso meio. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a sua fé, a sua vontade, sede de Ti, da Tua palavra. Continue guardando Lucas, Amém, livrando de todo mal, Senhor, dando a ele a Tua alegria, a Tua paz. Que ele tenha o dia de hoje um dia festivo, um dia alegre no meio da sua família. Obrigado pela vida da Paula, da Lucília e do Ian. Obrigado pelos Teus servos, obrigado pela família que tem dado a eles, pelo trabalho. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Amém. E continue dando saúde a eles, dando paz, realizações, alegrias no Senhor, Pai. Ó Deus, Te bendizemos porque eles têm sido fiel a Ti e o Senhor tem sustentado a sua vida também. Amém, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo que tem feito por nós. Te agradecemos por esses casais que têm tido o privilégio de ter uma casa, de ter uma família e estarem nesse mês de julho completando mais um dia e mais um ano, aliás, de vida conjugal. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoe a vida do João Mirez e da Vânia, abençoe os Teus servos, sustenta, traz paz, traz gozo no Senhor, Pai. Essa família seja ricamente abençoada Amém. por Ti. Abençoe também a vida do Elcio e da Ivanete, sustenta também, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado também da sua casa. Amém, Senhor. Te pedimos agora, Deus especial, pela vida da tia Marta. Senhor, Tu tenho certeza, Pai, que o Senhor está sustentando ela ali no hospital. Amém, como também abençoe a vida da Mônica, da Ana Clara. Abençoe essa família querida, continue sustentando e dando sabedoria aos médicos. Amém, Senhor. Senhor, Tu tem cuidado da vida da Tua serva. E continue, ó Deus, dando paz ao seu coração também. Amém. Também Te pedimos pela irmã Maria Isabel, obrigado porque ela é Tua filha. Senhor, o jeitinho também tão especial dela, o Senhor tem consolado. Amém, e fortalecido ela. Continue sustentando também a sua família. Amém, também a família da Dona Esté, Pai, continue sustentando a sua serva, a família do seu Nicanor, o seu Nicanor. Ó Deus, esses irmãos tão queridos que precisam do Teu consolo, do Teu fortalecimento, como todos nós, Pai. Ó Deus, continue abençoando a Tua igreja, Pai. Abençoe o Teu povo e todos aqueles, ó Deus, que precisam de Ti. Ó Deus, tem misericórdia. Que esse tempo que temos tido de isolamento social seja um momento também de busca da Tua presença, Senhor. Amém. Continue dando, Senhor, capacidade também
aos cientistas, aos médicos, da melhor forma, toda a equipe de saúde, livros de todo mal, dá a eles a tua paz, direcionamento, que eles possam ser sustentados pelo Senhor durante esse Amém, tempo Senhor. de cuidado, Pai. Mas que a tua boa mão esteja cuidando, dando paz a eles, dando a eles também estrutura emocional Amém, e Senhor. física, Pai. Amém, Pai. Ó Deus, são tantas coisas que estamos colocando diante do teu altar. Colocamos diante de ti, Pai, porque cremos que tu ouves as nossas orações. Amém, Senhor. Estamos firmados nas tuas promessas. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Uma última informação antes de recebermos a bênção do Senhor. O concílio da nossa igreja esteve reunido na segunda-feira da semana passada. Reunido, logicamente, virtualmente. E nós chegamos a uma conclusão e vai ser elaborado um documento ainda esta semana. É um documento protocolar da Igreja Presbiteriana do Meia, dando à igreja as argumentações sobre o momento de isolamento social que estamos vivendo e o porquê nós vamos prorrogar esse isolamento no sentido da Igreja do Meia não se reunir ainda presencialmente durante o período indefinido. Há um período indefinido. Nós não sabemos quando nós poderemos voltar a nos reunir. Mesmo que as autoridades públicas, governamentais, deem sinal verde para a gente voltar a se reunir, como em alguns casos está acontecendo, nós só vamos voltar a nos reunirmos presencialmente com as garantias que tragam de fato conforto, que tragam de fato a segurança, se traduzam por segurança para os nossos membros da Igreja do Meia, ovelhas de Cristo. E a gente pensa em algo que não seja só beneficiando a um grupo ou a outro, queremos que todos sejam igualmente contemplados. Irmãos, isso pode ser em agosto, pode ser em setembro, outubro, novembro, nós não sabemos. Pode ser que a gente só tenha essas garantias que abençoam a vida do povo de Deus para o início do ano que vem. Mas eu quero dizer uma coisa a você, quero fazer um apelo ao seu coração. Não se desespere, não fique com o seu coração ansioso. Lembra que Jesus disse, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Eu sei que a saudade é grande para que a gente possa se reunir de novo. Eu tenho recebido informações de irmãos queridos da nossa igreja, pessoas idosas ou pessoas mais jovens, que não veem a hora de retornarmos. Gente que está se coçando dentro de casa para sair de casa. Eu não vou citar nomes aqui, mas se pudesse já voltava para a igreja. Imediatamente. Hoje já estava na igreja, essa hora. Mas ainda não é o momento. Devemos ter bom senso. Então, assim que esse documento ficar pronto semana, nós vamos emitir através das nossas redes sociais, através do nosso boletim virtual. Nós vamos levar esse documento até você, para que você possa então saber desse protocolo, desse argumento que o Conselho da Igreja está preparando para a sua informação. Mas o que nós já podemos adiantar é que neste mês de julho que vamos entrar, não estaremos ainda prontos para voltar. Mês de julho, junho já praticamente foi embora. Julho não retornaremos. Então, aguardem sempre as informações mais atualizadas possíveis. Logo mais, às 18h30, estaremos juntos, permitindo o Senhor. Receba a bênção do Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Jesus, a videira verdadeira, da qual somos os ramos. Ramos que são aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo. Ramos que frutificam através da ação produtora do Espírito Santo. Seja então a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sobre você e sobre a tua família, não somente agora, mas até o dia do retorno do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Se cuide. Ore. Leia a palavra. Dê testemunho. Jesus é a videira verdadeira. Você é o ramo.
Produza para a sua glória. Até logo mais.